Então, pessoal, a metodologia DMAIC para Six Sigma, nós já entendemos basicamente como é que ela funciona. Aqui nós vamos detalhar um pouquinho mais a respeito do DMAIC, tá bom? Então, nós temos a fase Define, ok? A fase Measure, a fase Analyze, ok? A fase Improve e a última fase, a fase Control, ok? Por que que tem, né, pessoal, esse arco aqui está no sentido horário, né? Porque não pode ser no sentido anti-horário, claro, né? Eu sei que, como nós já entendemos, mas isso é só para deixar bem claro que depois de define vem measure, depois de measure vem analyze, depois de analyze vem improve e control, tá? Agora a gente vai detalhar um pouquinho o que quer dizer define, tá? Então, o que que nós fazemos, na verdade, na fase define, tá? Então, nós vamos escolher entre as duas grandes metodologias que nós vamos trabalhar. Basicamente, existe o DMAIC, sim, que é o que nós já comentamos, né, no slide anterior, e o DFSS, tá? O DMAIC é para processos correntes, ou seja, produto que já está sendo produzido, ok? E o DFSS é para produtos novos, é para processos novos, tá? Então, os dois têm a lógica bem parecida, são similares, mas sim, você tem que escolher entre um e outro. Por quê? Porque existem diferenças ali, tá bom? Então, aqui na fase Define, você vai escolher se você vai trabalhar com DMAIC ou DFSS, tá? Lembrando que DFSS é para processos de produtos novos. Então, quando você tem um produto ou um serviço novo, você vai trabalhar com o DFSS. É uma metodologia fantástica também, exatamente como o DMAIC, tá? Mas é direcionada para produtos ou serviços novos, tá bom? O que que também nós vamos fazer, pessoal, na fase Define? Identificar as necessidades do cliente. Sim, nós vamos verificar com o cliente exatamente o que ele quer, tá? Por quê? Porque entendendo o que o cliente quer exatamente, nós não fazemos operações que não são necessárias. Nós não prestamos serviços que são desnecessários. Nós atuamos naquilo que realmente agrega valor ao cliente, tá bom? Nós vamos também, nessa fase, na fase Define, avaliar o mapa de processo atual. Então, nós vamos entender como que está todo o nosso processo atual. Então, para isso é legal ter um mapeamento do processo, pode ser através de VSM ou mapeamento de processo normal, tá? Nesta fase também nós vamos projetar um mapa de processo futuro, ou seja, nós já vamos entender como é que o novo processo vai se comportar com todas as melhorias. Então a gente já consegue visualizar isso, já tem essa meta também, né? Na fase Define nós já estamos estabelecendo metas, lembra? Então a ideia já é sim, já desenhar um novo cenário para mostrar que nós vamos sair do ponto A e vamos chegar ao ponto B. Né? Então você já dá uma visão muito concreta do que você quer nesse projeto. Na fase Define nós fazemos isso, tá bom? Depois tem a fase de definir o escopo do projeto, tá? Então você vai delinear esse projeto, você vai limitar esse projeto. É muito engraçado, né, pessoal? Quando você começa um projeto Six Sigma, tá? Muita gente quer que você coloque muita coisa, né? Então vem o pessoal de áreas diferentes, fala, não dá para fazer essa melhoria, não dá para fazer aquela melhoria, né? E na verdade, não dá, né, pessoal? Você tem que limitar esse projeto aos objetivos do projeto, tá? Por quê? Porque se você começar a colocar muita coisa nesse projeto, você não dá conta. E você pode me perguntar, mas por que não dá conta? Porque normalmente um projeto Six Sigma, ele é entre 4 e 6 meses. Não dá para extrapolar muito isso, tá? O projeto tem entre 4 e 6 meses, 6,5, né? 4,5, 4. Então, se você extrapolar muito esse tempo, aí já não é mais um projeto Six Sigma, já é outra coisa, já começa a se transformar em outra coisa. Tá bom? Então, o escopo desse projeto tem que ser muito bem limitado para você não avançar demais nesse tempo. Tá bom? Então, é bom deixar bem isso bem explicado, que você tem que delimitar o escopo do projeto. Tá bom? Definir as entregas, né, pessoal? O que vai ser entregue? O que esse projeto está prometendo?
o que ele vai entregar de benefício? É redução de refúgio? É aumento de produção? É aumento de produtividade? Né? Ok? Então você tem que deixar muito bem definido isso na fase define. Ok? E definir cronograma, né, pessoal? Definir um cronograma robusto, onde você veja claramente o que vai acontecer, quando, quem são os responsáveis pelas tarefas, definir as tarefas, inclusive, ok? Então, a fase define é uma fase extremamente importante. Ela já mostra por que esse projeto existe. Então, já diz muito a respeito do projeto, ok? Daí logo depois, na fase Measure, você vai definir os CTQs. Os CTQs são índices que você cria para você melhor atender o seu cliente. Então você tem alguma característica que o cliente quer que você melhore, você transforma essas características em CTQs, tá? Que é um índice para você quantificar o quão o seu cliente, o quão você está direcionado ou não às necessidades do seu cliente, tá bom? Na fase Measure também, você vai verificar se as métricas são válidas, são execuíveis, né, pessoal? Não adianta nada em um projeto você definir métricas as quais não são executáveis, que não dá para se fazer, né, pessoal? Então você tem que verificar se as metas que você está estabelecendo são execuíveis, ok? São válidas, tá bom? Nós vamos verificar na fase Measure também se nós temos os dados corretos. Sim, nós precisamos avaliar se aquilo que nós necessitamos, se nós temos uma base de dados limpa, né? Se nós temos uma base de dados que não tem ruídos. Né? O que são ruídos, né, pessoal? São dados que poluem a sua análise. Então, com muitos ruídos na sua base de dados, você não consegue fazer uma análise estatística com qualidade, tá bom? Então, nessa fase, na fase Measure, nós fazemos essa avaliação também, tá? Como o processo do projeto será medido? Sim, nós precisamos avaliar aqui se nós estamos ou não tendo sucesso ao longo desse trabalho, desse projeto. Então, nós temos que ir avaliando se nós estamos progredindo. Então, tem que se definir uma forma bem sólida, bem robusta de avaliar se nós estamos progredindo também, né, nesse nosso projeto de Seis Sigma, tá bom? Como será definido se o projeto teve ou não sucesso? Sim, precisa se definir aqui na fase Measure também como nós vamos definir se nós tivemos ou não sucesso na implementação desse projeto. E isso tem que ficar bem claro para todo mundo, tá bom? Muito bem. Na fase Analyze, nós vamos verificar qual é o status atual de dados e fatos do projeto. Nós temos todos os dados e todos os fatos que nós necessitamos? Isso está já com a gente? Nós conseguimos, através desses dados e fatos, chegar a resultados robustos? Então, nós vamos fazer de novo essa análise, né, pessoal? Nós precisamos verificar novamente, fazer novamente essa análise. Isso é muito importante. Lembra que nós comentamos que fatos e dados em Seis Sigma é uma importante questão, tá? Então, novamente, né, nós vamos reavaliar os fatos e os dados, tá bom? Estamos alcançando os objetivos propostos, pessoal? Olha, você verifica que ao longo, né, desses detalhes do DMAIC, a preocupação que existe com quantificação, com medição, dados, fatos, análise de causas raízes. Olha quanta coisa está sendo analisada no DMAIC, né, pessoal? Então tudo isso tem que ser avaliado com muito carinho no projeto Seis Sigma, tá bom? E no projeto de Lean também, que também tem o PDCA, tá bom? Quem ajudará a realizar as mudanças? Quem? Você precisa às vezes de pessoas, né? Você está trabalhando no projeto Seis Sigma, você é um white belt, você é um yellow belt, você é um green belt, um black belt, mas você não consegue fazer tudo, você tem que implementar ações, você tem que colher dados. Então você precisa de pessoas para fazer isso, tá? Então você precisa saber quem são os seus recursos humanos, quais são os recursos que você precisa. Você precisa de um quadro,
Você precisa coletar todas essas informações, né? Quais são os recursos? Pode ser até recursos humanos mesmo, como um gerente de uma outra área. Você precisa desse recurso humano, né, para você trabalhar. Então você precisa contatar essa pessoa. Ou seja, né, pessoal, você tem que avaliar tudo, né? Mão de obra, equipamento, recursos financeiros, recursos físicos, tá? Toda essa situação precisa ser avaliada, tá bom? Definir novamente, né, o escopo do projeto, né, conforme nós falamos, né, nós definimos lá na fase define, mas redefinimos novamente aqui na fase analyze. Olha para você ver, nós estamos voltando o ciclo e redefinindo várias questões a todo momento, tá bom? Definir caminhos críticos, né, pessoal? O que são os caminhos críticos? São atividades as quais não podem ser atrasadas. Por quê? Porque se neste caminho crítico, os quais têm essas atividades críticas, se essa atividade crítica atrasar, atrasa todo o projeto. Então, a análise do caminho crítico ela é constante. Constantemente é necessário verificar se existem potenciais falhas nas atividades críticas. Por quê? Novamente, porque vai atrasar o projeto inteiro, tá bom? Qual é o maior obstáculo do projeto? Qual é o maior problema do projeto? O que está realmente atravancando o projeto? O que está gerando problemas? Não está deixando o projeto fluir com facilidade? É uma pessoa? É um problema? É uma atividade? Ok? É uma falta de um recurso que está sendo necessário? É um recurso financeiro? É uma máquina? Um dispositivo? Então tudo isso tem que ser avaliado na fase Analyze, ok, pessoal? Depois nós temos a fase Improve. Nós vamos verificar como está sendo feito o gerenciamento do projeto. Como está sendo feito o gerenciamento do projeto? As datas estão todas dentro das datas limites? Tudo isso está sendo conduzido de maneira adequada? Existem pessoas que estão sendo bem direcionadas? Os gerentes do projeto estão monitorando o projeto ou estão deixando correr solto, né, como se diz na linguagem popular? Não, não pode, né, pessoal? Isso é um projeto que precisa de um gerenciamento muito robusto. Então, qualquer falha ali, qualquer falha no caminho crítico vai impactar, vai deixar o seu projeto mais longo, tá bom? Então, quais as atividades específicas estão atrasando ou impedindo de se atingir as metas? Então, isso precisa ser verificado também. Como está sendo conduzida a integração dos planos de ação? Então, você pode ter, né, pessoal, vários planos de ação ali. Esses planos de ação eles vão ser integrados. Por exemplo, você pode ter um plano de ação que conecte compras com engenharia. Você pode ter um plano de ação que conecte logística com engenharia. E você tem integração de pessoas, de setores ali. Como está sendo gerenciado todas essas atividades? Então você precisa também ali na fase Improve, né, analisar esse tipo de coisa. Olha quanta coisa se encaixa num projeto de Seis Sigma, pessoal. É muita coisa, né? Tá bom? E na última fase, a fase Control, nós vamos avaliar durante o projeto como serão gerenciados os aspectos de qualidade. Sim, né, pessoal? Custo, cronograma, escopo e as mudanças. Por quê? Porque agora você já está quase entregando o projeto. Então, você já está finalizando muita coisa, né? Quais são os tipos de ferramentas, relatórios, gráficos, controles necessários para garantir a sustentabilidade, pessoal? Vou até fazer um parênteses aqui nessa palavra, tá? Sustentabilidade. A partir do momento que você termina o seu DMAIC em um projeto, você tem que garantir a sustentabilidade desse projeto sem a sua equipe, tá? Então o que você tem que fazer? Definir KPIs, definir índices, definir CTQs, definir metas muito robustas que mantenham todo esse projeto sob controle depois que a equipe do Seis Sigma se retire desse projeto, ok? Então, esse
Essas são informações um pouco mais detalhadas a respeito do DMAIC. Não é só isso, tá, pessoal? O projeto é bem maior que isso, mas eu mostrei para vocês em linhas gerais como é que funciona o ciclo DMAIC, tá bom? Esse é um ciclo igual ao PDCA, tão importante quanto, que ajuda a conduzir os projetos de Six Sigma, tá bom? Exatamente como o PDCA, tá bom? Então, é assim que se comporta o DMAIC, ok?